Pessoal, então a gente já chegou na metade do conteúdo técnico, né? A gente concluiu a parte de reservatório ontem. O questionário, eu não tenho certeza, mas eu acho que o último questionário que está associado à última aula, ele pega um pouco de reservatório e um pouco de elevação, tá? Mas é como eu falei, ali eu estou botando aulas que já foram gravadas e essas aulas que eu passo para a turma de vocês, aí que fica um pouco mais personalizada. E eu vou sempre atualizando os slides, embora o conteúdo programático seja o mesmo, às vezes eu incluo exemplos novos, né? Essa disciplina eu gosto bastante, elevação artificial, né? Durante a graduação, foi elevação artificial e completação de poços, né? Disciplinas que eu mais me identifiquei. Justamente devido a esse caráter tecnológico, esse caráter um pouco mais mecânico, né? Mais engenharia mecânica do, do contexto. Então, foi uma disciplina assim, bastante importante, foi ela que me habilitou também a começar a dar aula em graduação, né? Eu comecei dando aula em engenharia de petróleo, sendo professor de elevação artificial. Então, é uma disciplina assim, que eu estou aí há bastante tempo, me aprofundando, né, a nível assim, um pouco mais profundo, né, do que as outras. Então, o que a gente tem que entender? A gente viu primeiro que a gente quer isso daqui, a gente quer essa urgência, não é? Por que a gente quer essa urgência? Simplesmente porque ela é mais barata, tá? É mais barata. A gente simplesmente conta com a pressão do reservatório. O óleo entra aqui pela coluna de produção, com todos os equipamentos aqui que a gente viu que a completação pode inserir, isso daqui o packer, tá vendo? Então o óleo vai até aqui, o óleo não passa aqui para o espaço anular. O espaço anular é um espaço de intervenção, não é um espaço de produção. Lembrando sempre que o óleo ele é produzido pela coluna de produção. O poço está aqui para proteger os equipamentos e a coluna de produção. Tá? Não se produz pelo poço, se produz pela coluna de produção que está no interior do poço. Eu gosto sempre de destacar isso, porque sempre tem essa confusão: reservatório, poço, coluna de produção, o que faz o quê? Tá? Mas o que acontece? Em algum momento, esse óleo ele começa a perder energia, justamente por conta daqueles mecanismos de produção que a gente viu lá atrás. O fluxo d'água, o gás em óleo, o capa de gás, o mecanismo combinado, né? Então, conforme a gente vai retirando esse fluido do reservatório, a pressão aqui vai diminuindo, tá? Com o decaimento dessa pressão, essa capacidade de botar o óleo até aqui em cima na árvore de Natal, ela diminui. Com isso, a gente passa a ter a necessidade de uma suplementação energética artificial, não é? Outra coisa que eu não falei, às vezes o óleo até continua chegando aqui em cima, mas não numa vazão economicamente viável, tá? Então a vazão dele diminui, ele passa a chegar, mas numa quantidade menor. Então começa a surgir possibilidades de você aumentar essa vazão, tá? Você energizar a sua coluna, tá? Energizar, normalmente o foco da elevação artificial está no poço, não no reservatório, tá? A gente viu ali métodos de recuperação terciário, né? A intervenção é no poço, né? Intervenção química, térmica, não é? Acaba sendo no reservatório, desculpe, né? Aqui, a elevação artificial, o foco é a intervenção no poço, tá? Através, normalmente, de bombas, mecanismos mecânicos. Então, é mais ou menos por aí o raciocínio que a gente vai ver. Então, a gente vai ver o bombeio mecânico, né, que foi o primeiro, que é o cavalo de pau. Depois a gente vai ver o bombeio por cavidades progressivas, tá? Esses dois métodos aqui são muito utilizados onshore, tá? E a BCS e o gas lift, que não está aqui nessa ilustração, eles são usados muito offshore, tá? É claro que tem aplicações dele em terra também, tá? Mas quando a gente fala no mar a gente já exclui esses dois camaradas aqui, tá? No mar, não. Aqui, quando a gente vai para o mar, o BCS e o gas lift também pode ser utilizado, tanto em terra quanto no mar. Então, como aquilo que nós já havíamos dito, a elevação natural ou poços surgentes, né, ocorre geralmente no início da vida produtiva do poço, tá?
Porque, geralmente, nem sempre, logo no início, o reservatório tem essa capacidade, tá? Nem sempre. Então, o poço, o reservatório, né, o campo, ele já pode nascer não surgente. Desde o início, ele pode precisar de uma suplementação mecânica, uma suplementação energética, tá? Entretanto, em virtude da produção contínua, a pressão do reservatório cairá, né? Então, cedo ou tarde, ele vai precisar desse apoio, não conseguindo mais vencer as quedas de pressão até a superfície, tá? Então, qualquer método de elevação artificial possui o mesmo princípio, fornecer energia ao fluido para que o mesmo consiga chegar até a superfície, tá? Então, de novo, é uma intervenção no poço. Os mecanismos de elevação podem ser distinguidos através das seguintes características, né? Utilizam bomba de fundo, tá? A exemplo do bombeio por cavidades progressivas, o bombeio mecânico, e até mesmo o bombeio centrífugo, tá? Eles vão sempre usar bombas de fundo. Alguns, os motores podem ficar na superfície, outros, os motores ficam dentro do poço, né, em frente à zona de interesse, mas todos eles têm bomba de fundo. A injeção, um outro método que é o gás lift, né, lembrando que lift não é um tipo de gás, lift é elevação, né, é elevar. Então, é o gás utilizado justamente para suplementar energeticamente. Então, aqui, a injeção contínua de gás comprimido no fundo do poço para, através da energia de expansão do gás e a redução da densidade do fluido, deslocar o fluido para a produção. Injeção de gás em alta pressão, levando o líquido para cima em um ponto de injeção. Então, é a mesma coisa, por exemplo, Milena, seu microfone abriu aí. É a mesma coisa que uma garrafa de refrigerante, não é? Então, quando ela vai perdendo o gás, ela vai perdendo aquela capacidade que ela teria, né, de expulsar o fluido ali do interior do recipiente, da garrafa, não é? Então, é um exemplo que eu sempre gosto de fazer. Então, várias coisas têm que ser levadas em consideração para a melhor seleção do método de elevação artificial, ou melhor, né, o método mais adequado, tá, para as condições do poço, para as condições de segurança operacional, de meio ambiente. Então, várias coisas são levadas em consideração, né? Então, primeiro, quantidade de poços, tá? Eu falei para vocês, é muito comum aí a gente ter num campo considerado grande, né? Você tem aí por volta de 20, 30 poços, tá? Entre produtores e injetores, tá? Normalmente, assim, é mais ou menos equilibrado, dificilmente fica igual, né? Mas, normalmente, campos um pouco mais maduros, né? Ou seja, que estão produzindo há mais tempo, eles têm aí um pouco mais de poços injetores, tá? Diâmetro do revestimento, também isso vai determinar, por exemplo, eu posso não descer um bombeio centrífugo submerso por conta do diâmetro do revestimento. Normalmente são poços aí um pouco mais antigos. Produção de areia, então isso aqui já limita muito também alguns métodos. Por exemplo, bombeio mecânico, bombeio centrífugo submerso, ele já não trabalha bem. Aqui, por cavidades progressivas, ele consegue lidar melhor com a areia. Razão gás líquido, né? Uma alta razão de gás, ele acaba inviabilizando vários métodos. Aqui, normalmente, quando você tem uma RGL elevada, não tem jeito, é gás lift, tá? Até para aproveitar e reinjetar esse gás. Vazões elevadas. Então, quando você tem uma alta vazão, bombeio mecânico já não funciona bem, bombeio cavidades progressivas também não. Melhores alternativas são o bombeio centrífugo submerso e o gás lift. Para baixo, logicamente, né, para baixas vazões, o bombeio mecânico e o BCP funcionam melhor. A gente vai ver. Profundidade do reservatório, já o bombeio mecânico também não consegue atingir. Então, tem várias limitações. Então, a partir dessas características, já dá para a gente eliminando, né? E só por essa lista aqui, para quem, logicamente, já conhece, né, os métodos, a gente já pode eliminar bastante possibilidade. Depois vai ser uma questão só de dimensionar o método, né? Então, primeiro escolher o método, depois dimensionar ele, tá? Mecanismo, viscosidade do fluido, né? Aqui o bombeio mecânico e o cavidades progressivas trabalham melhor com grau PI mais baixo. Mecanismo de produção do reservatório, né? Principalmente no que diz respeito a gás, tá? Disponibilidade de energia vai depender também
como a energia chega, se a energia é fabricada no próprio lugar, se você tem que importar energia, acesso aos poços, né, se está em terra ou no mar, distância dos poços, das estações ou plataformas. Então, às vezes, você pode ter uma plataforma aqui, mas que ela tem um raio de atuação normalmente de quilômetros, tá? Pode ser até superior a 10 quilômetros. Então, isso pode ser um fator limitante. Equipamento disponível. Às vezes você sabe tecnicamente qual é o melhor equipamento e simplesmente não tem no mercado para comprar. Tá? Pode acontecer também. Ou não vai chegar a tempo, né? Você tem que ficar com ele fechado. O custo de pessoal treinado, né? O custo de investimento, custo operacional e segurança. Né? Então, cada método apresenta vantagens e desvantagens. Não tem método perfeito. Tem aquele que vai contemplar melhor, tá, as condições. Então, somente após conhecer os detalhes dos... Aqui bota 4 métodos, mas tem mais, né? Os 4 principais. É que se poderá optar por um deles para determinado poço. Tá? Então, o que nós estávamos vendo na disciplina de reservatório? A gente estava vendo isso daqui, ó, a parte de recuperação. Tá? Então, tem a ver geologia, química, tá? Principalmente físico-química, aqui que está envolvido. Tá? Então, ele estava tentando entender o que o reservatório, né, pode, quais características, né, ele tem que ter para ele ser um reservatório economicamente atrativo e de que forma eu posso intervir nele. Tá? Então, quando a gente está estudando reservatório, a gente está vendo basicamente a parte de recuperação, né, ou recovery. Agora a gente está vendo justamente essa parte aqui, lift. Agora a nossa parte é isso, não mais isso. Tá? A gente já entendeu o que está acontecendo lá embaixo. Aqui é a parte que não entra, que é a parte da Josinira, por exemplo. Tá? É o gathering, que é o escoamento. Tá? A parte de processamento de fluidos. Tá? Então, é essa parte superior aqui. Então, aqui comigo, não é? A gente viu lá no segundo ano a parte de construção do poço, né? De completação dele, depois o entendimento do reservatório e agora de elevação. Né? Então, a gente viu como chegar no reservatório, como equipar esse mecanismo que chega no reservatório, que é o poço, entender o reservatório e agora como produzir o reservatório. Tá? Então, essa é a minha área de atuação. Então, isso daqui a gente viu na última aula, é o gráfico que vai representar o comportamento do reservatório, tá? Que é o Inflow Performance Relationship, é a IPR, o gráfico de IPR. Tá? Então, vai medir justamente a relação da performance do influxo do reservatório. Tá? Então, olha só, aqui reservatório, não é? Aqui reservatório, aqui eu tenho poço. Tá? Então, em que condição esse fluido que está aqui vai conseguir ser expulso com maior facilidade para entrar no poço e subir? Né? Em que condição de pressão? Então, imagina aqui, ó, aqui é o ponto 0 dos eixos, tá? Aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 1, né? Que seria o ponto máximo. Tá? Então, aqui nós temos a vazão, tá? E aqui nós temos a pressão no fundo do poço. Tá? Então, em que momento eu tenho maior potencial de vazão? É aqui. Tá? E aonde, se eu replicar e espelhar aqui, aonde que isso daqui está? Está tendendo a 0 ou tendendo a 1? Está tendendo ao mínimo ou está tendendo ao máximo? Então, o que esse gráfico está mostrando para mim? Ele mostra que para uma condição de vazão máxima, levando em consideração o reservatório, eu teria que ter uma pressão tendendo a 0 aqui no poço. Mas uma pressão tendendo a 0 no poço seria o vácuo. Então, existe o vácuo dentro de um poço? Né? Não. A partir do momento que o próprio fluido ele preenche o poço, eu já tenho uma coisa chamada pressão hidrostática, que é o peso da coluna de fluidos. Não é? Então, uma coisa é vocês colocarem no ombro uma garrafa com 2 litros de água. Outra coisa é colocar no ombro uma garrafa com 50 litros de água. Não é? Então, vai ter uma coluna de fluido maior sobre o ombro de vocês. Vai ter uma carga maior.
Vai ter uma contrapressão maior sobre o ombro de vocês. Isso por conta da quantidade de fluido que está sendo preenchida. A mesma coisa aqui. Tá? Então, tem um peso da coluna de fluidos, ela é aumentada conforme ela vai sendo preenchida. Tá? Então, essa é a condição hipotética. Tá? É uma condição perfeita aonde a gente leva em consideração as necessidades do reservatório. Tá? Então, a vazão, né, ela é diretamente proporcional ao índice de produtividade, tá? E é inversamente proporcional à diferença entre a pressão estática e a pressão de fluxo no fundo do poço. Tá? Então, a pressão estática é quando não está em fluxo. Tá? Aqui, ó, do reservatório. E a pressão de fluxo no fundo do poço é justamente quando você bota ele para produzir. Tá? Então, essa é a forma aqui de se calcular o índice de produtividade. Então, como que é feito isso na prática, né? Esse comportamento aqui, a pessoa primeiro, o operador, ele vai fechar o poço. Ele vai fechar o poço e vai ver até onde essa pressão vai. Tá? Ele vê esse crescimento de pressão. Com a vazão, né, a zero. Então, ele vai ver aqui qual é a pressão de fluxo no fundo do poço máxima com a vazão zero. Tá? Depois ele bota em fluxo. Tá? Com diferentes vazões. Então, ele vai botando a vazão, sei lá, a 1 metro cúbico por dia, depois a 2, a 5, a 10. Normalmente não faz tanto, né? Normalmente ele vai bota na vazão máxima, deixa o poço totalmente aberto. Depois que ele vê, olha, o poço totalmente aberto, ele está conseguindo me dar aí 100 mil barris por dia. Vamos botar pela metade agora para a gente entender como é o comportamento. 50 mil barris por dia. Agora vamos botar tendendo a zero, 10 mil barris por dia. Ele registra essas pressões, tá? Então, abrindo e fechando. Então, qual é a pressão dele com aberto, né? A determinada vazão. E depois, qual é a pressão dele fechado. Então, com isso, você constrói esse registro gráfico, tá? Então, você entende um pouco melhor qual é a relação de performance do influxo de fluidos do reservatório. Então, é dessa forma que esse gráfico é construído. E você entende o potencial do poço. Tá? Esse mas como vocês podem ver, esse modelo é linear. Tá? E, gente, a natureza ela é curvilínea. Tá? Ela é côncava ou convexa. Tá? Então, comportamentos lineares é justamente intervenção humana. Não é? Então, tanto que isso daqui ele não é válido para hidrocarbonetos por conta do gás. Tá? O hidrocarbonetos é uma mistura. Não é? Então, é aqui que entra Vogel, que é justamente para trazer esse ganho de ângulo por conta do gás. Tá? Então, o modelo de Vogel se aplica quando as pressões do meio poroso estão abaixo da pressão de saturação. Né? Então, vocês lembram lá, diagrama de fase. Não é? Então, aqui eu tenho a pressão, aqui eu tenho a temperatura. Não é? Aqui eu tenho o diagrama de fase, a curva do ponto de bolha e a curva do ponto de orvalho. Não é? Então, aqui eu tenho uma substância 100% óleo, tá? Aqui eu tenho uma substância 100% gás. E aqui dentro eu tenho uma substância óleo mais gás. Tá? Então, aqui, ó, abaixo da pressão de saturação do óleo é justamente aqui, daqui para baixo. Tá? Então, quando isso acontece, eu estou abaixo da pressão de saturação de óleo e é o surgimento de quê? De gás. Tá? Então, quando esse gás ele surge, ele vai justamente causar um ganho de angulação naquela IPR, tá? Só um minuto. Pronto. Uma vez que o gás sai da solução, aumentando a saturação, tá? É isso que eu estava explicando aqui. Isso aqui do diagrama de fase, né? O aumento da saturação do gás provoca o aumento da sua permeabilidade relativa, não é? Então, é aquela outra curva que a gente viu, não é? Da saturação da água, e tinha permeabilidade relativa, não é? Aí que vinha aqui, crescendo aqui, e outra aqui, né?
São aquelas curvas de permeabilidade. Aqui é a saturação de água, não é? A saturação de água aumenta, aqui é a curva de permeabilidade relativa da água, tá? E aqui é do óleo, tá? Aqui é sempre difícil escrever aqui com o mouse, mas só para lembrar quais gráficos que estão sendo mencionados aqui, tá? Diminuindo em consequência da permeabilidade relativa do óleo, tá? Essa variação de permeabilidade relativa ao óleo com a pressão faz com que o índice de produtividade do poço, né, também varie com a pressão, tá? Então, que é isso que a gente está vendo, que é esse gráfico aqui de IPR, né, que a gente viu. Então, o que a gente vai ver? Essa variação. O que vai acontecer aqui? Ganho de ângulo, tá? Que é IPR de Vogel, que é isso daqui que acontece. Então, o que nós tínhamos visto lá? Nós tínhamos aquela primeira reta que eu passei, né, o comportamento linear, é o trecho monofásico, tá? É onde a pressão do reservatório é maior do que a pressão de saturação. Aqui, ó, pressão, aqui no caso pressão média, né, do reservatório maior do que a pressão de saturação. Ou seja, só tem um líquido, tá? Eu estou nessa parte aqui, ó. Estou nessa parte aqui. Eu estou externo, né, ao diagrama de fase. Tá? Estou nesse ponto. Então, esse é o trecho monofásico. Aqui, o trecho multifásico é justamente quando eu já estou dentro do envelope de fase. Tá? Então, aqui, essa representação, né, essa curva de IPR idealizada por Vogel, nos estudos de Vogel, através dessa equação aqui, aí sim eu consigo representar melhor o comportamento de uma substância de hidrocarbonetos, tá? Em função da pressão de fluxo em frente ao canhoneado. Tá? Então, lembrando que isso daqui é como se fosse o poço. Tá? Aqui é como se fosse o poço. E a vazão máxima dele que eu vou obter. Tá? Aqui o trecho multifásico. Tá? Então, aqui é justamente a pressão de saturação. Né? Então, nesse ponto aqui, né, onde que eu estaria no diagrama de fase? Né? Estaria aqui. Aqui seria o ponto crítico, né? Onde divide, eu estaria em qualquer ponto em cima dessa curva aqui, da curva do ponto de bolha. Tá? Questão típica de concurso. Tá? Talvez eles questionarem, sem querer sem querer dar spoiler, mas já dando. Então, quando usar IPR de Vogel, né? Quando o reservatório de gás em solução, né? A partir do momento que a gente tem aí chances de entrar nessa parte aqui de coexistência das fases, pressão igual ou abaixo da pressão de saturação, ou seja, quando eu atinjo uma pressão aqui, expressão e temperatura, né, que atinge a curva do ponto de bolha e fica abaixo. Acima da pressão de saturação ou poço com dano, tá? Usar as correlações de Patton e Goland ou Standing, tá? Essas daqui não são tão utilizadas. Vogel aí o destaque que eu passo para vocês, tá? Então, aqui a pressão de fluxo, pressão estática, tá? Pressão de fluxo, pressão estática, tá? Ele viu que a relação era essa, tá? Então, uma vazão que eu vou fazendo diferentes testes, Q1, Q2, Q3, Q4, diferentes vazões, e eu tenho a vazão máxima. Eu deixo o poço totalmente aberto e já sei a vazão máxima. Depois eu vou intercalando. Normalmente, 3 níveis de vazão já são suficientes. Você já sabe a vazão máxima. Depois, pegando a vazão máxima, você bota aqui uma vazão intermediária e depois você bota uma vazão bem baixa. Tá? Normalmente são 3 vazões. Aí essa daqui é a relação que ele encontrou. Né? Então, com isso aqui 1 menos 0,2 vezes aqui a razão entre a pressão de fluxo dividido pela pressão estática, menos 0,8 vezes a razão entre a pressão de fluxo e a pressão estática elevado ao quadrado. O que eu consigo construir a partir disso? Tá? Com 3 diferentes vazões, eu vou ter 3 diferentes pressões de fluxo, tá? E isso daqui vai me ajudar a construir esse gráfico. E o que esse gráfico vai ajudar? A dimensionar qual é a bomba mais adequada. Tá? Então, o dimensionamento da bomba mais adequada, ele começa a partir da construção da IPR. Isso daí, gente, também tudo automatizado. Hoje em dia tem árvores de Natal que você pluga o computador, ela mesma já são automáticas e ela já vai fazendo isso daí. Tá?
E elas conseguem imprimir qual é a IPR daquele campo ali, você já consegue fazer um teste. Tá? Então, de novo, as IPRs, elas representam o reservatório, tá? Ali chegando no poço. Então, qual seria a condição ideal de pressão de fluxo no fundo do poço para eu satisfazer uma vazão ideal, tá? Mas aqui a gente já conhece uma outra curva que ela vai tratar justamente da pressão necessária, tá? Então, a IPR é a curva de pressão disponível, tá? Disponível aonde? No reservatório, tá? Então, essa daqui é a pressão disponível no reservatório, tá? E isso daqui é a pressão necessária no tubo ou no poço, tá? Vou botar aqui só para diferenciar daqui. Então, tá vendo que eu tenho uma oposição de solicitações, né? Graficamente, o que está acontecendo ali? Aqui, para eu ter uma vazão máxima, tá? Olha aqui, lembrando, sempre botar aqui valores, né? Aqui é 0, aqui é o máximo, 1. Para uma vazão máxima aqui, tá? O que eu tenho que ter? Uma pressão tendendo a 0. E a TPR, que é a Tubing Pressure Requirement, né? Então, a pressão requerida no tubo. Isso é verdade? Para uma vazão máxima aqui, ó, vamos pegar aqui qual seria a vazão máxima aqui, ó. Seria esse ponto, vazão máxima. Concorda comigo? Aqui é o máximo que ela chega. A pressão tem que ser tendendo a 0? Aqui. Aí eu pego aqui, ó, eu quero a vazão máxima, levando em consideração agora a Tubing Pressure Requirement, ou seja, o requerimento de pressão do tubo. Eu tenho que ter uma pressão de fundo elevada. Então, o que está acontecendo aqui? Uma oposição de solicitações. Quando eu comparo a pressão disponível com a pressão necessária para elevar. Não sei se vocês conseguiram visualizar isso daí. No primeiro momento é um pouco mais complexo mesmo, mas a gente tem que compreender o que está acontecendo ali. Então, imagine, olha aí para a parede de vocês, imagine que essa parede é o reservatório, tá? E que ela é permoporosa, que essa parede tem a capacidade o óleo teria a capacidade de infiltrar, né? De permear e sair dessa parede. Então, se a sala onde vocês estão tivesse com uma pressão igual ao vácuo, tendendo a 0, esse fluido que está na parede ia sair com mais facilidade, não iria? Se a pressão aqui na sala, não é, onde vocês estão, ou no quarto aí, elas estivessem tendendo a 0. Então, o que está na parede ia sair com mais facilidade, o fluido. Vamos imaginar que essa parede ela é permoporosa, né? Ela tem uma boa permeabilidade. Agora, imagina, vocês estão nessa mesma sala, vocês querem fazer com que esse fluido que chegou no chão chegue ao teto. Tá? Então, o que vocês querem? Vocês querem que essa pressão que esteja ali embaixo ela seja maior para o quê? Para levar o fluido lá para cima. Tá? Senão ele não chega. Tá? É mais ou menos essa linha de raciocínio. Tá? Então, seguindo aqui, eu vou falar um pouco melhor. É que aqui é a primeira exposição que vocês têm a essa oposição de solicitações, né? Reservatório versus poço. Então, no meio poroso, quanto maior a vazão requerida, tá? No meio poroso, ou seja, no reservatório, quanto maior a vazão requerida, aqui, menor deverá ser a pressão de fluxo no fundo do poço. Tá? Destacado aqui. A IPR. Tá? Isso para satisfazer uma condição perfeita para a IPR. Agora, já na coluna de produção, quanto maior a vazão, maior deverá ser a pressão, a TPR. Então, essa é a oposição de solicitações. Na verdade, existe uma oposição de solicitações no fundo. Tá? Então, o ponto aonde a interseção entre a IPR e a TPR aqui no caso, vamos imaginar que é um campo surgente, não é um poço surgente, é ali que vai ser a sua vazão operacional. Então, aqui, olha,
Essa interseção é a sua pressão de fluxo em frente ao canhoneado e a sua vazão. A determinada aí, vamos supor que pode ser a máxima, né? Aí depende do contexto. A gente vai ver ali outros contextos mais à frente. Tá? Então, a interseção entre a IPR e a TPR é a vazão e a pressão de fluxo em frente ao canhoneado. Então, é a partir daí que a gente trabalha. Então, se eu tiver uma bomba mais potente, eu vou conseguir diminuir a pressão de fluxo no fundo do poço. Porque a bomba vai estar dando essa suplementação energética. Ou, se eu injetar gás, eu vou gaseificar aquela coluna, tá? E olha, o que é densidade? Densidade é igual a massa sobre volume, tá? Então, olha, ela é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume. Quando eu injeto o gás, tá? Eu proporciono uma expansão do volume, tá? Eu aumento o volume, tá? Com isso eu diminuo a densidade. Se eu diminuo a densidade, eu diminuo a pressão de fluxo no fundo do poço. Se eu diminuo a pressão do fluxo no fundo do poço, e aqui da TPR, eu vou conseguir aumentar a vazão. Então, na perspectiva física, é isso que está acontecendo. Então, olha só. Esse gráfico aqui é um gráfico típico de um poço não surgente. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? A curva de pressão disponível é menor, né, do que a curva de pressão necessária para que haja produção. Ou seja, não há interseção, elas não se tocam, a curva. Porque aqui eu preciso de mais pressão, tá, no reservatório. Isso pode ser vários motivos, o óleo pode ser pesado demais, o poço pode ser muito profundo, o que facilita o aumento da pressão hidrostática, enfim. Pode ser vários aspectos aqui. Mas, graficamente, é isso que o computador, o software, ele vai acabar te dando. Tá? Você identifica que, opa, eu não tenho surgência. Tá? É um poço não surgente. Agora, olha aqui. Aqui eu tenho um outro caso. Aqui já é um caso de um poço produzindo muito abaixo do seu potencial. Olha aqui, por que eu posso afirmar isso? Olha a vazão que ele está atingindo. Né? A vazão máxima está aqui. Tá? Olha a vazão onde ele está chegando. Tá? Vamos supor que aqui fosse o meio do caminho, né? 50% da capacidade. Aqui está menos de um quarto. Né? Estaria aqui qualquer coisa em torno de 10, 15% da capacidade dele. Tá? Então, por quê? Olha só, a pressão, tá, requerida aqui no fundo do poço está muito alta. Não é? Então, aqui, está vendo? Olha o valor que ela está batendo. Muito elevado. Então, olha o que acontece aqui. Então, eu tenho que diminuir essa pressão de fluxo no fundo do poço. Tá? Como? Gaseificando ou colocando uma bomba. Então, aqui são dois exemplos. Um de um poço não surgente e o outro de um poço produzindo muito abaixo do seu potencial. Até aqui, tudo bem? Todo mundo sabendo tudo? Tá. Então, seguindo, agora eu tenho fluxo na coluna de produção. Tá. Nós temos duas formas aqui de interpretar, né, esse gráfico. Então, pressão de fluxo no fundo. Né? Então, quais são os principais obstáculos? Né? Vencer a pressão hidrostática e as perdas de carga por fricção, por atrito. Né? Então, uma coisa é o gradiente hidrostático, que é esse camarada aqui. Então, o que é o gradiente hidrostático? Tá? Então, olha, para satisfazer uma mesma pressão lá na superfície, o mesmo ponto, eu quero que o meu fluido chegue lá em cima e satisfaça esse ponto aqui, que eu vou chamar de P2. Então, olha só, aqui é o eixo de pressão também, a pressão hidrostática. Né? Se for levar em consideração apenas o gradiente, o que é gradiente? É variação, é o delta, tá? É variação. Tá? Então, por quê? Aqui eu vou ter uma pressão e aqui eu vou ter outra pressão.
tá? Então, o que eu tenho nesse meio tempo? Eu tenho variação. Então, variação é gradiente, tá? Então, esse gradiente hidrostático, né, ou seja, a variação do peso da coluna de fluidos que está aqui, lembrando que pressão hidrostática é igual a densidade vezes a altura, não é? Vezes a gravidade. Aqui. Com isso, eu vou chegar na pressão hidrostática. Então, aqui não está sendo levado em consideração o atrito. Tá? Então, só está levando em consideração o peso da coluna de fluidos, ponto. Agora, a partir do momento que ele está fluindo, e ele está fluindo para cima, ele está fluindo contra a gravidade, não é? Então, a gente vai ter perda de carga. Tá? Então, vou ter perda de carga. Perda de carga acaba sendo perda de energia. Tá? Então, ou seja, uma coisa é levar em consideração o fluido parado, estático, que é o gradiente hidrostático. Tá? Outra coisa é o gradiente dinâmico. Então, o que está mostrando aqui? Que para satisfazer uma mesma pressão de fluxo na superfície, no caso P2, levando em consideração as perdas de cargas impostas pelo sistema, eu tenho que ter uma pressão de fluxo maior. Tá? Então, eu tenho que ter, né, aqui, opa, não, esse daqui não, ao contrário. Tá? Então, P1 tem que ser maior do que a pressão hidrostática, porque eu não estou deslocando só o peso da coluna hidrostática, eu tenho que vencer todas as perdas de cargas impostas pelo sistema por conta da fricção. Tá? Então, olha, o gradiente devido à elevação, devido à fricção, devido à aceleração. Tá? Então, é isso que esse gráfico está mostrando aqui. Tá, deixa eu ver ali. Tá, deixa eu ver até onde eu vou. Tá, vou até aqui. Ótimo. Então, beleza. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo, então, nessa coluna, quando a gente está produzindo hidrocarboneto, que é esse blend, né? Estou ali de metano, etano, propano, butano, hexano, e lá vai, tá? Do C2 até o C30, não é? Então, eu tenho diferentes ligações, né? Ligações simples, duplas, triplas, eu tenho anéis benzênicos sendo formados, né? Hidrocarbonetos com cadeias ramificadas, não é? Então, isso daí provavelmente vocês já viram em química. Então, isso vai formar uma mecânica muito particular no poço, tá? Uma mecânica muito particular. Então, com isso, a gente vê que existem determinados padrões, tá? São conhecidos como padrões de fluxo vertical multifásico, tá? Ou seja, padrão de fluxo vertical, ou seja, no poço, multifásico, porque pode ser líquido ou gás, tá? Então, o fluxo multifásico em tubulações é em função de quê? Da diferença de velocidade das fases. Então, o gás, que está aqui sendo representado de forma mais clarinha, tá? Ele tem uma densidade menor do que a do líquido. Então, a tendência é que ele consiga se deslocar por conta da segregação gravitacional numa velocidade maior. Outra, geometria das fases. Repare que o que está mudando aqui a depender do padrão, né? Que a gente tem 4 tipos de padrões: bolha, golfada, transição e nevoeiro. É justamente a geometria das fases. Aqui, olha só a geometria que eu tenho. Pequenas partículas, ou seja, a participação, o volume de gás aqui, ele é bem baixo, tá? Algo em torno de 10% aqui de gás, tá? E 90% de óleo, tá? Ou de líquido. Vamos botar líquido aqui para ter essa distinção um pouco mais clara, tá? Mas a partir do momento que essas pequenas partículas de gás vão se aglutinando, tá? Ou melhor, vão coalescendo, né? Vão se juntando, elas formam geometrias maiores, tá? Então elas formam golfadas, tá? Então nesse momento aqui eu já tenho uma participação maior do gás, tá? Qualquer coisa em torno de 30% de gás, tá? E 70% de líquido acontecendo aqui.
tá? Então, esse é o padrão de golfado. O que mudou? A geometria da fase. E quando essa geometria ela acaba se ocupando um volume maior, o deslocamento acaba também sendo favorecido. Aqui no transição, como o próprio nome diz, ele faz essa transição aqui, ó, ele inverte essa tendência do líquido ser aquele que ocupa o maior volume na coluna de produção, tá? Então, aqui ó, há uma transição da predominância da fase. Tá? Então, agora 70% passa a ser gás, tá? E 30% passa a ser líquido. Tá? Então, uma transição das fases. Tá? Então, lembrando que a velocidade de deslocamento do gás, a tendência é só aumentar. Tá? E o líquido, por ser mais viscoso, ele vai sofrendo maior resistência de deslocamento e a tendência dele é ficar sempre na parede da tubulação, tá? Podendo chegar até aqui no nevoeiro, como vocês podem ver, eu tenho uma fase totalmente preferencial, né? Uma faixa, melhor dizendo, né? Dentro da tubulação, preferencial gás. O gás está indo embora, tá? E muitas das vezes, sabe o que acontece aqui? O líquido até escorrega, é efeito do escorregamento, o líquido passa a descer. Tá? Tamanha a influência que esse padrão de fluxo, né, acaba oferecendo. Então, aqui nesse momento, eu tenho cerca de 90%, tá, do meu fluxo sendo de gás, tá, e 10% do fluxo sendo de líquido. Tá? Então, aqui só para vocês entenderem qual é a proporcionalidade das fases, tá? E o que isso vai influenciar na geometria. A geometria vai definir o rótulo, tá? Então, quando eu tenho essa geometria aqui de pontos, pequenos pontos de gases, são bolhas, né? Quando elas começam a coalescer, golfadas, mas ainda não são maioria. Quando elas são maioria, transição. São aqui golfadas com resquícios de óleo, tá? Ela está arrastando o óleo ainda, que ela consegue ainda arrastar o óleo, né? Como vocês podem ver aqui, tá? Aqui não, aqui é a preferência totalmente do gás. Então, para um reservatório de óleo, por mais que ele tenha ali um gás em solução, o que eu não quero é deixar ele chegar aqui. Como eu posso controlar isso? Através da árvore de Natal, tá? Então, a árvore de Natal lá em cima, eu vou restringindo a minha vazão para não deixar que haja uma mudança prematura do padrão de fluxo vertical multifásico. Eu quero, tá, sempre alguma coisa aqui um meio termo, tá? Eu quero evitar essa transição, tá? Então eu quero alguma coisa aqui, ó, nessa escala. Isso para um reservatório de óleo, tá? Aqui no caso de alta contração, né? Porque está se pronunciando aqui o gás. Agora, quando é reservatório de gás, não tem jeito, né? Mas sim, a árvore de Natal ela acaba sendo uma excelente ferramenta. A gente vai ver que tem um outro equipamento ali mais específico que está acoplado à árvore de Natal, que é o choke, tá? Que ele vai fazer esse ajuste refinado, tá? Esse cuidado maior, esse melhor detalhamento do controle da vazão. Então, aqui esses são os padrões, tá? E o filmes no City são justamente aqui essas características que eu passei para vocês das geometrias aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, pequenas partículas de óleo sendo arrastadas, mas a maior parte dele ficando na parede e escorregando. Tá? Efeito de escorregamento. Aqui tem uma micrografia, como se fosse uma radiografia do tubo. Tá? Então, aqui já está mostrando uma perspectiva mais real do problema, o que de fato o que são, né, esses padrões de fluxo vertical multifásico, que vai depender justamente da predominância da fase, gás ou líquida, e da geometria que isso vai adquirindo. Tá? Então, aqui ó, o padrão de bolha seria alguma coisa nesse sentido. Aqui a bolha, né, um pouco antes de coalescer e formar um slug, né, que é uma golfada. Tá? Aqui a transição já da golfada, por regime de transição, né? Ou seja, predominância do gás. E aqui o anular
nevoeiro, também é conhecido como anular nevoeiro, porque ele forma uma névoa que acaba ocupando a maior parte da faixa ali do tubo, tá? Expulsando o óleo para as paredes do tubo e dando o caminho central, né, todo para o anular. Então, é isso que está acontecendo, tá? Resumindo, né, a aula de hoje, justamente essas solicitações conflitantes. Se eu for levar em consideração o fluxo do reservatório, que é representado pela IPR de Vogel, que é a curva de pressão disponível, tá? Eu tenho isso daqui. Para uma maior vazão, eu preciso ter uma menor pressão de fluxo, ou seja, para uma maior vazão, eu tenho que ter uma menor pressão de fluxo, tá? Agora, quando eu estou falando do fluxo na coluna de produção, que é representado pela TPR, que é a pressão necessária na coluna, tá? Agora, eu não estou falando mais do reservatório, estou falando da coluna de produção. O que acontece? Para uma maior vazão, eu tenho que ter uma maior pressão de fluxo no fundo do poço, tá? Então, essa é a oposição de solicitações. A interseção, o ponto onde eles se encontram, é justamente a minha vazão operacional de acordo com a minha pressão de fluxo, de fato, disponível. Tá? Então, esse ponto aqui que é o ponto operacional. Então, a intervenção, a gente pode fazer duas formas de intervenção. Quando eu vou intervir na curva TPR, tá? A intervenção na TPR, ela vai ser através do bombeio mecânico, do bombeio por cavidades progressivas, do bombeio centrífugo submerso, do gas lift. Tá? A intervenção na curva de pressão disponível, ela vai ser através do fraturamento hidráulico, da acidificação, daquela injeção de vapor, tá? Então vai ser diretamente no reservatório. Então é isso. Na próxima aula eu vou falar do fluxo através do regulador, tá? Porque aqui a gente já falou bastante coisa nova, tá bom? Dúvidas?